México contra a África do Sul. Não é só o primeiro jogo da Copa, é um confronto entre peso e oportunidade. De um lado, o México joga em casa, no Azteca, carregando a obrigação emocional de vencer diante do próprio povo. Do outro, a África do Sul entra sem o mesmo peso, mas com uma memória simbólica forte. Foi justamente contra o México que ela abriu a Copa de 2010. Hoje eu vou analisar esse confronto olhando 3 camadas: contexto cultural, histórico recente e leitura de estilo de jogo das equipes. Mas Copa do Mundo é sempre uma surpresa, independente das opiniões mostradas nesse vídeo, baseadas em um estudo pessoal sobre os pontos mencionados. México. Estado cultural. Começando pelo México, o favoritismo é claro. Mas favoritismo não significa tranquilidade. Principalmente quando o país inteiro espera que você vença. O México joga em casa, abrindo a Copa no Azteca. Isso é enorme. O Azteca vai virar um ritual nacional, não apenas um estádio. A pressão é absurda porque o México, historicamente, vive preso no limite, sempre competitivo, mas sem romper a barreira simbólica do 5º jogo. O jogo de abertura contra a África do Sul também carrega espelho histórico. Foi exatamente esse confronto que abriu a Copa de 2010, terminando 1-1. Motivação. México tem obrigação emocional de vencer. Não é só classificação, é afirmação nacional. Javier Aguirre levou uma mistura de veteranos e jovens. Ochoa pode disputar sua 6ª Copa, Edson Álvares é capitão, Raul Jiménez traz experiência e Gilberto Mora pode ser o mais jovem mexicano em Copa. Isso cria um México com 2 vetores: experiência mais renovação, estilo provável. México tende a ser dominante territorialmente nesse jogo. Provável perfil, mais posse, mais volume ofensivo, mais escanteios, mais pressão emocional, risco de ansiedade se não marcar cedo. Eventos prováveis. Posse. México superior. Escanteios, México tende a gerar mais. Cartões, risco médio por pressão e jogo de abertura. Chutes. México deve finalizar mais. Pênalti, risco moderado, porque a África do Sul deve defender mais baixo em alguns momentos. Resumo: México. Força, alta. Pressão, muito alta. Estabilidade emocional, média. Risco de derrota, se demorar para marcar. Classificação. México é favorito, mas o contexto cultural aumenta a pressão. África do Sul. A África do Sul entra em uma posição completamente diferente. Ela não carrega a mesma obrigação, e isso pode ser perigoso. Para a África do Sul, esse jogo é simbólico por outro motivo. Eles voltam a uma abertura de Copa contra o mesmo adversário de 2010, quando fizeram um dos gols mais icônicos da história recente das Copas com o Tchatchoula. A seleção chega com narrativa de reconstrução. Bafana Bafana voltou à Copa depois de campanha forte, apesar de turbulência administrativa, incluindo punição por escalação irregular nas eliminatórias. Motivação. A África do Sul tem menos obrigação e mais oportunidade. Isso muda tudo. México joga para não falhar. África do Sul joga para repetir um símbolo. Estilo provável. Deve aceitar menos posse e tentar sobreviver ao início. Provável perfil: bloco médio/baixo, transições rápidas, jogo físico, tentativa de explorar a ansiedade mexicana, bola parada como arma. Eventos prováveis: posse, menor. Escanteios, menos que México. Cartões, risco médio/alto se for muito pressionada. Faltas, tendência alta. Chutes, poucos, mas possivelmente perigosos em transição. Pênalti, risco existe se México atacar muito a área. Resumo: África do Sul. Força, média/baixa. Pressão, baixa/média. Motivação simbólica, alta. Capacidade de causar ruído, média. Classificação. Atenção, não é favorita, mas tem narrativa de perturbação. Ela está pronta para causar o caos. Minha leitura final.
Nesse jogo é a seguinte: parece que teremos México com mais escanteios, África do Sul com mais cartões, México com maior posse, empate no primeiro tempo. E o México vence, mas o jogo não vira goleada. México vencer é o resultado mais lógico. Mas eu não classificaria esse jogo como previsível. O México tem mais posse, mais volume ofensivo e deve gerar mais escanteios. A África do Sul provavelmente vai defender mais baixo, tentar transições rápidas e pode cometer mais faltas. O risco de zebra não parece alto. Mas o risco de ansiedade mexicana existe, principalmente se o gol não sair cedo. Ou seja, México é favorito. Mas quanto mais demorarem para controlar o jogo, mais risco eles possuem de perderem uma jogada. E é exatamente esse tipo de análise que eu quero mostrar partida por partida durante a Copa. Então, se gostou do conteúdo, dá um like e se inscreve para receber o próximo estudo.